Olá, turma, boa tarde, bom momento a todos. Como é que vocês estão? Na aula de hoje a gente vai fazer uma breve introdução sobre esse assunto que é bastante relevante, tanto na escrita quanto no estudo da gramática e na produção textual também. Nós teremos aqui frase, oração e período. Daqui a alguns dias a gente vai se debruçar um pouco mais sobre frases e sobre orações e mais lá para frente sobre período, porque a gente precisa conhecer essa modalidade, ok? A frase, como forma de conceito, nós temos: para que haja comunicação entre os seres, as palavras precisam estar agrupadas de forma coerente, ou seja, com sentido, tá? Uma única palavra pode ser suficiente ou insuficiente, dependendo da situação, para transmitir uma ideia, uma mensagem ou então estabelecer um diálogo. Se você fala João e pontua, mesmo tendo apenas uma palavra, ele tem um sentido dependendo do contexto. A gente consegue compreender porque nós temos aqui um ponto de exclamação, né? A partir da palavra acima, um substantivo, podemos compreender que o falante está chamando ou se referindo a alguém com esse nome em questão. Tá? Então a gente pode imaginar um contexto, uma situação ali que essa frase caiba, né? Nesse sentido, a gente diz que a situação comunicativa é coerente, tá? Então ela tem sentido. A mesma coisa quando eu digo atenção, é apenas uma palavra, mas tem um valor de frase. Por quê? Porque ela tem um sentido, ela exerce um sentido e ela precisa ser também pontuada, tá? Não esqueçam disso, porque às vezes a gente coloca só a palavra e não pontua, não bota uma interrogação, um ponto final, uma exclamação, e aí também fica sem sentido. A palavra acima, no caso aqui, ó, que vocês podem observar a palavra quero, é um verbo. Ela não estabelece sentido, logo não há uma situação comunicativa coerente. Ou seja, quando eu digo quero e coloco um ponto, quero o quê? Quero alguma coisa. E aí fica faltando um complemento, certo? Então aqui ele não tem o valor de frase, porque sendo uma única palavra, no caso um verbo, ele indica uma ação, mas não indica o sentido dessa ação a ser praticada. Para que se estabeleça o sentido, precisa completar o sentido do verbo. A gente precisa de um complemento. Quero café, quero sair, quero chegar mais cedo. A palavra, o verbo sozinho, ele não tem um peso de sentido, tá bom? Então, agora a gente tem uma comunicação coerente quando eu digo quero café. A ideia transmitida, ela consegue ser compreendida pelo interlocutor, a segunda pessoa, quem está me entendendo. Quando eu digo apenas quero, a pessoa com quem eu estou conversando, meu interlocutor, ele não vai compreender o que eu estou querendo dizer, tá? Apenas com uma palavra, a não ser que seja uma outra palavra de sentido completo. Entendido? O alfabeto possui 26 letras, das quais 5 são vogais, né, e as outras consoantes. O conjunto de letras forma as sílabas, isso a gente já tem visto, né, vocês já entendem. Para se formar uma sílaba, é obrigatório a presença de pelo menos uma vogal. Não existe sílaba formada apenas por consoante. Então, como eu falei para vocês, a gente precisa, né, de um sentido, de uma palavra e um ponto para que uma frase faça sentido, né? A mesma coisa, para eu ter uma sílaba, eu preciso de uma vogal e uma consoante ou apenas uma vogal, tá? Como a gente já percebeu, em algumas separações a gente coloca saúde. Se eu for separar a palavra saúde, eu coloco SA, hífen, U, hífen, DE. Então, o U sozinho, ele é uma sílaba. Porém, eu não posso colocar o D sozinho, porque o D, ele não tem função sonora sem a participação de uma vogal ali junto com ele. O conjunto de sílabas forma uma palavra, certo? E, por fim, uma ou mais palavras formam frases, orações e períodos. Mas isso tudo eu estou falando quando há ali sentido, quando há conexão. Eu posso dizer para vocês fazerem um ditado de palavras. E aí vocês vão escrever várias palavras pela folha inteira do caderno. Vocês podem escrever ali várias palavras. Ali não forma uma frase, não forma um período e não forma uma oração.
porque eles estão dispostos separadamente, eles não fazem sentido, né? Se a gente for lê-los de uma forma de texto, tá? Então, a junção de várias palavras, pontos e fonemas ali, a gente tem uma frase, um período e uma oração. Mas se nenhuma delas fizerem sentido entre elas, se elas não estiverem conectadas, nós não temos não temos frase. A frase é o conjunto de palavras que se agrupam atribuindo sentido completo, tá? Quando eu digo boa tarde, turma, olá, crianças, tá? Ali, quando eu falo essa frase, vocês já conseguem compreender que eu estou desejando bom dia para vocês, boa tarde, boa noite. Quando alguém diz, tia, eu tenho uma pergunta, ali a gente tem uma afirmação, é uma frase completa. Eu não sei qual é a pergunta, mas eu já sei que o aluno tem uma pergunta, ok? A função da frase é estabelecer a comunicação, tá? Que é o que a gente tem aqui no nosso dia a dia. Na fala, o sentido é marcado pela entonação, ou seja, a forma como você diz cada uma dessas palavras. A entonação, o poder que você põe em cada palavra, a forma que você coloca cada uma delas, é justamente o que vai demonstrar se é uma pergunta, se é uma exclamação, se é um pedido, uma ordem, tá bom? E aí, como é que a gente vai saber isso na escrita? Na escrita, o sentido é marcado pelos sinais de pontuação. A gente já teve essa aula sobre os sinais de pontuação, na verdade, sobre os tipos de frase, né? A frase exclamativa, a frase imperativa. E é justamente nesse sentido que serve a pontuação, para demonstrar na escrita as marcas que a gente tem na oralidade. Sobre o sentido, as frases elas podem ser classificadas em algumas subdivisões, tá? Ela pode ser declarativa, ela pode ser interrogativa, ela pode ser exclamativa, imperativa, optativa. E aí depois a gente vai ter uma outra estrutura, que é a frase nominal e a frase verbal. Aí eu vou voltar bem aqui só para falar para vocês sobre cada uma delas. A declarativa é aquela que apresenta uma declaração, uma resposta, uma afirmação sobre algo sendo marcada na escrita pelo ponto final. Eu estou fazendo uma declaração, falei, terminei, pronto, pontuei. Não tem pergunta, não tem questionamento, é só um apontamento, tá? Quando eu digo substantivo, é aquilo que dá nome aos seres. Pronto, ali eu fiz uma declaração, ponto final, ponto parágrafo e pronto, tá? Ela é marcada pelo ponto final numa frase, podendo ser afirmativa ou negativa. A gente falou sobre isso também, né? Hoje darei aula sobre um assunto fácil. Amanhã não darei aula. Então, quando eu digo que não darei aula sobre um assunto fácil, eu já estou ali marcando que é algo que não vai acontecer, então é negativa. Agora, quando eu digo sim, gosto bastante dessa fruta, aqui eu estou dizendo que sim, tá? Eu estou fazendo uma afirmação. E mesmo que não tenha a palavra sim, tá? Às vezes ela vai aparecer de outras formas e a gente precisa estar atenta a elas. Mas, por exemplo, eu gosto muito de dar aula na segunda-feira. Eu não disse ali que sim, eu gosto muito, mas pelo contexto da frase já dá para compreender que sim. Agora, quando eu vou dizer que não gosto, não gostei dos resultados finais. Ali eu já estou indicando que não foram bons, então eu já estou dizendo que não gostei, tá? A gente precisa notar que na frase declarativa negativa há a presença dos advérbios e locuções adverbiais. Não, nunca, jamais, de jeito algum, sem condições, tá? Então, ali são formas também da gente identificar essas frases negativas. Nas frases interrogativas, a gente tem o quê? Aquele questionamento, uma pergunta, né? Então, sempre que eu quiser fazer uma pergunta, que a frase for questionando, a gente precisa dar pontuação. A interrogativa é aquela que solicita uma informação não declarada, que na escrita é marcada pelo ponto de interrogação, ok? Quando é uma pergunta direta, quando eu digo que horas são, estou fazendo uma pergunta para vocês, já coloco ali a interrogação. Agora,
Se ela for uma pergunta indireta, aí a gente pode pôr o ponto final. Queria saber que horas a aula termina. Ali eu estou fazendo um questionamento, mas eu não estou perguntando, tá? Mas é uma frase interrogativa, e aí eu coloco o ponto final. Agora, quando eu digo que horas a aula termina, aqui eu tenho uma frase interrogativa direta, e aí eu já coloco a interrogação. Nós temos essa aqui também que é facinha, que é a frase exclamativa, que é aquela que demonstra as emoções, as sensações, os sentimentos. Na escrita ela é marcada pelo ponto de exclamação, né? Que atividade complicada. Ali a gente está reclamando, então se a gente está entonando algo, a gente coloca uma exclamação. Sua roupa é bonita. Ali eu coloco também uma exclamação porque eu estou fazendo um elogio. Quando eu digo parabéns, muito bem, você foi ótima. Ali também a gente coloca a exclamação para demonstrar esse sentido. A frase imperativa é aquela, né, que a gente usa principalmente nos anúncios publicitários, a gente usa bastante na publicidade. Ela expressa uma ordem, um pedido, um convite. Na escrita ela é marcada pelo ponto final ou pelo ponto de exclamação. Responda à atividade, atente-se à aula, preste atenção, sente-se, compre, corra, coma, tá? Geralmente nas frases imperativas há a presença do verbo em modo imperativo. Aqui, responda à atividade. O verbo aqui é responder. Responda à atividade. Então, ele está te dando uma indicação, um conselho, está te dando uma ordem, certo? E aí a gente tem o verbo nesse modo, no modo imperativo, que a gente também vai chegar nele. E tem a frase optativa. Essa frase, ela expressa desejos positivos, votos, felicitações. Geralmente é marcada, né, escrita pelo ponto de exclamação. Boa sorte, boa prova, bom dia. Aquela coisa que a gente deseja a alguém, tá? Os votos que a gente está fazendo para uma pessoa. Certinho? Em relação à estrutura, as frases elas podem ser classificadas em nominal e verbal. Nominal está relacionada ao nome, ok? Trata-se de frase que não contém verbo. Atenção à aula, turma. Aqui, se vocês forem procurar, não tem nenhum verbo, ok? E a frase verbal, ela trata-se daquela frase cujo sentido se constrói em torno de um verbo. Prestem atenção na aula, turma. Prestem é o verbo prestar. Então, ali toda a construção da frase ela foi feita a partir desse verbo e com essa intenção de focar nesse verbo, ok? Na próxima aula a gente vai estudar um pouco mais sobre oração e sobre período, porque é um pouco mais longo, um pouco mais complicado, mas aí vocês já se adiantam, já dão uma estudada no assunto e na próxima aula a gente faz as atividades desse assunto e conclui a aula, ok? Muito obrigada, boa tarde para vocês e se tiver atividade atrasada, vocês concluam. Até a próxima.